duas facções lá, que brigavam com o Comando Vermelho e o terceiro comando, se eu não me engano. Só que ele começou a fazer um trabalho nos dois morros separados, aí até que um dia ele descobriu que um dos que ele estava evangelizando lá queria matar o outro, que ele estava evangelizando no outro morro. Como o pastor estava fazendo um trabalho forte de evangelismo, eles estavam quebrantados, aos poucos estavam começando a entender o evangelho. O pastor correu para um lado, correu para o outro e falou: rapaz, não mata fulano. Eu já soube que você quer matar ele, mas não, pastor, vou matar sim aquele camarada, porque ele é da outra facção. Rapaz, não mata, não mata, não mata. E o pastor insistiu. Até um dia que o pastor chega num dos morros e recebe a notícia de que um foi lá e matou o outro. O pastor ficou muito triste e chegou para esse e falou: rapaz, por que você matou? Você me prometeu que não ia matar. Eu te pedi para você não matar aquele camarada, mas você não resistiu. O diabo foi mais forte que você foi lá e matou ele. E ele falou: matei sim, pastor. Matei, não me arrependo. E o pastor disse: mas por que você matou? Ele falou: eu matei porque eu soube de fonte segura que quando o senhor fosse no morro hoje à noite, ele ia te matar. O pastor parou e falou: ah, é? Ele ia matar mim, euzinho aqui? Ah, infeliz, vai pro inferno então. Não dizer do que eu. Talvez o comportamento de qualquer um de nós aqui fosse tentar fazer justiça com as próprias mãos. Eu vou matar esse camarada, não sei, pagaram 5 mil? Uma merreca de 5 mil, eu sei que 5 mil é muito dinheiro. Mas 5 mil vale a vida de uma pessoa? Não vale. Mas eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Esse dia é o dia mais triste de Jesus, sabe por quê? Porque Jesus foi revelado pelo Pai que um dos seus discípulos que andavam com ele tinha resolvido traí-lo. Esse camarada era Judas Iscariotes. E Jesus nesse momento está com seu coração turbado. A parte homem de Jesus está gritando, porque ele está olhando para a cara de Judas e está dizendo: infeliz! Me conheceu fazendo milagres, viu a minha vida, viu que eu sou filho de Deus, porque nenhum ser humano poderia fazer as coisas que eu fiz. Andou comigo, era o meu tesoureiro, homem da minha confiança, e de repente, por causa de 5 mil reais, porque era o valor de 30 moedas de prata correspondia naquela época, resolveu me matar. O que você faria? Jesus dá uma lição para a gente naquele tempo, para que nós estivéssemos nesse tempo hoje. E você pode acompanhar isso se você voltar um pouquinho lá no começo do capítulo 13, se você está com a tua Bíblia aberta, acompanha aí. Eu vou ler aqui, diz assim: Jesus lava os pés dos discípulos, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que vieram de Deus e estavam voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus disse: você não compreende agora, mas mais tarde você vai entender. Disse Pedro: não, Senhor, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Sabe o que Jesus faz quando Jesus descobre? Porque aqui Jesus já sabia que Judas Iscariotes ia o trair. Jesus já estava sacramentado no seu coração de que Judas o tinha vendido. Jesus já sabia que aquele homem tinha traído o Evangelho, tinha traído a confiança, que era um homem que conhecia Jesus, mas a usura foi maior do que a vontade de estar perto do Senhor e fazer a vontade dele. Deixa eu falar com você sobre o tempo que Judas Iscariotes viveu. O tempo que Judas viveu não é muito diferente do tempo que você está vivendo hoje. O tempo em que Jesus está com seus braços abertos para homens e para mulheres que não merecem estar perto dele. Mas ele, rompendo com tudo aquilo que a gente entende como certo, como correto, ele age como louco, porque ele abre os braços e diz: não importa como você está, não importa a distância que você está, não importa o tempo que você está longe de mim, é só você dizer: Jesus, eu preciso de ti e eu estou com os braços abertos para te abençoar, para cuidar de você e para amar você e para te respaldar como se você não tivesse feito nada contra mim. Aquele tempo é o mesmo tempo que nós estamos vivendo hoje. A diferença é que naquele tempo a lei imperava e a graça ainda não tinha reinado. Mas o Deus, sabendo de todas as coisas, preparou uma infraestrutura para que o homem fosse salvo, para que a mulher fosse salva, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Jesus reúne os seus discípulos, começa a ensinar o Evangelho para eles, começa a prepará-los para que depois que Jesus subir
não estava perto do Senhor por causa de casa, por causa de carro, por causa de posição social, por causa de bens. Mas eu quero profetizar que nesse tempo, no dia de hoje, Deus marcou um encontro com os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Se você é esse adorador, querido, se prepare, porque Deus tem algo sobrenatural para a tua vida. Sabe o que Jesus faz? Jesus surpreende a todo mundo. Jesus, já sabendo que Judas Iscariotes era traído, podia chegar para ele e falar: seu sem vergonha, você não presta, você não vale a comida que você come. Mas a Bíblia diz que a primeira coisa que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque tem muita gente que pensa que Jesus só virou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores depois que ele morreu e ressuscitou. Mas esse capítulo aqui já deixa bem claro para a gente que Jesus já sabia que o Pai já havia colocado todas as coisas no seu poder e que vieram de Deus, estavam voltando para Deus. Já estava resolvido no Senhor Jesus quem ele era. Mas mesmo assim, Jesus olha para Judas Iscariotes, coloca ele no meio de um monte de discípulos e toma a primeira atitude que faz de Jesus um camarada sensacional. A Bíblia diz que Jesus se despe diante dele. Quem é aqui que fica pelado na frente de alguém que não conhece, que não confia? Pois é isso que Jesus fez. Ficou peladão na frente de todos eles, mostrando que ele estava se despindo de qualquer vaidade, de qualquer coisa, que ele não escondia absolutamente nada. Ele se colocou nu na frente dos discípulos. Segunda coisa que ele faz, ele só coloca uma toalhinha, se cinge com a toalha. E aí depois Jesus, o Rei dos Reis, diante do qual todo joelho vai se dobrar, se prostra diante daqueles homens. Porque, a não ser que, como a Bíblia me explicou, que os discípulos, alguém fosse contorcionista para levantar o pé até em cima, para Jesus lavar aqui, Jesus teve que abaixar e se prostrar diante daqueles homens e lavar os pés dele. Sabendo que Judas Iscariotes os ia trair, Jesus coloca aquele homem no meio dos discípulos que estavam naquele momento sendo dignos de ter os seus pés lavados por Jesus. Porque o próprio Jesus na frente diz que qualquer um que não se considerar digno de mim, não é realmente digno de mim. Qualquer um que não deixar que eu faça isso, não é digno de mim. Jesus coloca Judas Iscariotes como digno de estar na presença dele. Talvez por isso você entenda, porque tantas vezes você pecou, entristeceu o coração de Deus e se afastou dele, mas ele continua te dando tempo, continua te dando oportunidade, continua te dando infraestrutura para que você esteja na presença dele. Depois que Jesus abaixa, lava os pés dele, Jesus tira a toalha, e aí ele fica completamente nu. E imagine que cena humilhante, um homem, o Filho de Deus, nu, pelado, ajoelhado, secando o pé de um camarada que não merecia isso, porque Judas Iscariotes não merecia isso. Mas Jesus, com seu espírito torbado, angustiado, triste, entristecido por causa da traição, mesmo assim, se desce diante desse homem e lava e unge os pés dele e seca depois os pés dele. Jesus mostra para mim e para você que o amor é maior do que a justiça, que a capacidade dele de perdoar era muito maior do que a vontade dele de colocar Judas verdadeiramente na posição que Judas estava merecendo ocupar. Depois disso, depois de lavar, você chega no texto que nós vemos aqui no começo, Jesus chega e fala: eu não estou aguentando, eu tenho que falar. Algum de vocês aqui vai me trair. E quando alguém pergunta: Senhor, mas quem? Ele fala: aquele que está comendo mais perto de mim. Significa que Judas tinha uma posição diante de Jesus privilegiada, porque só quem era privilegiado podia comer perto daquela pessoa que era o líder. Jesus fala: aquele que está comendo aqui perto de mim. Judas na cara de pau olha para Jesus e fala: sou eu, Senhor. Jesus fala: meu filho, pode sair e fazer o que você está com vontade de fazer. Sabe por que Jesus insistiu? Sabe por que Jesus lavou os pés dos discípulos, inclusive de Judas? Porque Jesus estava fazendo exatamente como Deus fez com Abel. Quando Abel